Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Texto da nossa Léxio Divina, Lucas 14, de 15 a 24. Ouvindo isso, um dos comensais disse a Jesus: Feliz aquele que tomar refeição no reino de Deus. E Jesus respondeu: O homem dava um grande jantar e convidou a muitos. À hora do jantar, enviou seu servo para dizer aos convidados: Vinde, já está tudo pronto. Mas todos, unânimes, começaram a se desculpar. O primeiro disse-lhe: Comprei um terreno e preciso vê-lo. Peço-te que me des por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me des por escusado. E outro disse: Casei-me e por essa razão não posso ir. Voltando o servo, relatou tudo ao seu senhor. Indignado, o dono da casa disse ao seu servo: Vai depressa pelas praças e ruas da cidade e introduz aqui os pobres, os estropiados, os cegos e os coxos. Disse-lhe o servo: Senhor, o que mandaste já foi feito e ainda há lugar. O Senhor disse então ao servo: Vai pelo caminho e trilhas e obriga as pessoas a entrarem, para que a minha casa fique repleta. Pois eu vos digo que nenhum daqueles que haviam sido convidados provará o meu jantar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, mestre em parábolas, e conta uma parábola aqui para mostrar o reino de Deus, para falar sobre ele. E é interessante que na parábola Jesus já dá muitas respostas. Nós lembramos que alguns dias atrás, numa oração, a gente ouvia que perguntaram a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E a Jesus até indicou que tinham que entrar pela porta estreita. Mas hoje, aqui, a gente pode entender que Jesus continua naquela linha sobre a quantidade de pessoas que se salvam. São inúmeras pessoas. Nós vimos que o servo, depois que o Senhor falou, chame todos, já chamamos, Senhor, e ainda há lugar. Ou seja, o desejo de Deus é que o seu reino seja repleto. Porém, não é repleto por ser repleto. São aqueles que preferem aqui o reino dos céus. É uma questão de escolha, é uma questão de decisão. Existem as seduções mundanas, existe a sedução divina. As seduções mundanas, muitas vezes até legítimas, viáveis, porém, não devem ser o primado, não devem ter a primazia. Deve estar sempre num plano abaixo de Deus. Nós estamos falando aqui, na parábola, do banquete no reino eterno. E nós vimos em situações aqui que um dos convidados preferiu o terreno, ou seja, aquilo que o terreno dava materialmente falando, o lucro que trazia para si, os benefícios que ele teria com aquele terreno, as satisfações que aquele terreno poderia lhe dar. Outro preferiu as juntas de bois, as 5 juntas de bois, ou seja, 10 bois, que era o que ajudaria na agricultura, trocou aquilo temporal pelo reino eterno. Um outro disse: eu me casei
e não posso ir, como se o casamento atrapalhasse a caminhada para o reino dos céus. Pelo contrário, se aquele homem tomasse conhecimento, tomasse consciência e optasse pelo reino de Deus, ele veria que até o casamento dele seria muito melhor. Mas o Senhor também nos mostra que o reino de Deus não faz distinção. Ele diz: chame os pobres, os estropiados, os cegos, os coxos, podem chamar a todos. Aquele que acolher, que quiser ir para o reino de Deus, esse é aceito, é acolhido. Aqui está a diferença. Esses cegos, esses pobres, esses estropiados, eles preferiram o reino dos céus. Eles preferiram o reino eterno, o reino que Jesus veio trazer, a boa nova de Jesus. E nós também precisamos nos questionarmos: onde é que está o nosso coração? Nosso coração está em Deus ou nos projetos humanos passageiros? Não que eles sejam desprezados, não. Até são necessários, mas devem sempre estar em segundo plano. Está sempre abaixo da primazia de Deus. Sim, porque quando nós dizemos: Jesus, tu és o Senhor, e quantas vezes a gente diz: Jesus, Senhor, Senhor, lembra-te de mim. Vamos em oração, vamos em petição, vamos em intercessão e dizemos: Senhor. Ele precisa de fato ser Senhor. É aquele que está acima de tudo, porque Ele é que tem palavra de vida eterna. Ele é que convida para o banquete eterno, não um banquete passageiro, não um banquete temporal, em que todos estão sujeitos à traça, estão sujeitos à falência, estão sujeitos à miséria. E o banquete eterno, não. É a felicidade plena. O Senhor nos leva a refletirmos a quem nós elegemos como o Senhor de nossas vidas. A Ele que oferece o banquete eterno, ou a matéria, que é inclusive criatura de Deus. Será que a gente pensa isso? Nós muitas vezes valorizamos mais a criatura do que o Criador. Tudo o que nós temos, o que somos, é criação de Deus, é bondade de Deus para nós. Só que em vez de nós usufruirmos disso, nós nos escravizamos aquilo que deveria ser para o nosso serviço e para nos fazer ajudar também aos necessitados. Porque há aqueles que Deus deu a graça de possuir um pouco mais, é porque sobre aqueles Deus deu uma bênção também. Poder olhar pelos seus irmãos necessitados. E se de fato nós amarmos Deus acima de tudo, os nossos bens não nos escravizarão. Nós seremos livres para a devolução do dízimo, nós seremos livres para ajudar o necessitado, nós seremos livres para renunciar a algo em favor do necessitado, em favor da obra, em favor da igreja. Nós estaremos construindo, aceitando, reverendando esse convite que nós vimos o Senhor fazer hoje do banquete eterno. Que compromisso nós fazemos? Sim, vamos fazer um compromisso de preferirmos, darmos primazia a Deus do que a matéria, do que qualquer coisa que possa até trazer alegrias e prazeres momentâneos, mas que nos distanciam da graça de Deus. Façamos então esse compromisso de buscarmos, acima de tudo, o reino de Deus. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré,
Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.